Oi, colega dentista, aqui é a doutora Luciana falando e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como faturar mais no seu consultório. Nos dias de hoje, manter um consultório lucrativo funcionando é um desafio constante para a gente. Os custos fixos, eles continuam subindo mês a mês, variáveis também sobem a uma taxa alta. E outra coisa também é a concorrência que cresce perto da gente. Muitas faculdades sendo formadas de odontologia, muitos profissionais sendo formados diariamente, clínicas que vão aparecendo, tudo isso gera uma concorrência para a gente. E outro fato também são os pacientes. Os pacientes eles vão se tornando cada vez mais exigentes com as redes sociais, né? Eles veem vários tipos de tratamento, vários tipos de tecnologia e eles procuram no consultório da gente também. Isso faz com que cada dia mais o consultório fique menos lucrativo. Mas na verdade, o segredo da prosperidade ele não vai estar apenas em atender mais paciente. Ele vai estar em fazer melhor, né? Usar melhor os recursos e aumentar a eficiência de cada atendimento, né? Rentabilidade, na verdade, é a arte de fazer mais com menos, sem perder a essência, o cuidado e a qualidade clínica do seu atendimento. No meu livro, eu tenho um capítulo que fala só sobre isso. O capítulo chama Como Reduzir Despesas e Aumentar a Rentabilidade. Ele começa na página 103. E tem uma parte que eu digo o seguinte: se pensarmos no consultório como um balde cheio de água, o faturamento seria a torneira encher um balde. Mas de nada adianta aumentar o fluxo de água se o balde está cheio de furo. O segredo ele está em estancar o vazamento antes de aumentar a pressão da torneira. O que a gente quer dizer com isso? É que geralmente, quando o dentista pensa assim, eu tô com pouco dinheiro, tô ganhando pouco, alguma coisa assim, o que ele vai procurar? Ele vai procurar, na verdade, conseguir mais pacientes, né? Marketing, boca a boca, não sei o que, para conseguir mais pacientes. Só que não adianta nada ele conseguir mais pacientes se as contas deles e o processo da clínica dele não tiver tudo ok. Por exemplo, uma vez eu fiz uma mentoria com um colega e ele falou assim, Lu, o ano passado eu tinha, 40 pacientes de orto e as contas não fechavam. Esse ano eu tenho 80 e as contas continuam não fechando, eu não entendo o que acontece. Aí eu falei assim, olha, com certeza o seu erro tá na precificação ou tá no tipo de custo que você tem no seu consultório, né? Vamos trabalhar isso. Aí trabalhamos, planilhamos tudo, todos os custos deles, tudo. Aí nós descobrimos que ele tinha uma hora clínica que custava R$150. Então ele teria que ganhar em cada hora que ele trabalhasse R$150. Só que ele cobrava no atendimento de orto, tipo, R$60. E ele atendia 2 pacientes em uma hora. Quer dizer, em uma hora ele fazia R$120, mas a hora clínica dele custava R$150. Então, se ele tinha 10 pacientes no dia, com R$30 por hora de déficit, se ele dobrar isso, o déficit dele vai dobrar também, não adianta nada, você acaba ganhando menos, quanto mais paciente você tem, mais você trabalha e menos você ganha, não é o caminho certo, tá? Quais são os exemplos que a gente tem para reduzir custos dentro do consultório? É muito importante reduzir custos, tá? O que a gente vai fazer? Geralmente é pesquisar novos parceiros, solicitar cotações de tempos em tempos, negociar descontos para pagamento à vista em volume, por exemplo, laboratório. Você manda, você gasta R$10 mil por mês no laboratório, você é um bom cliente para ele. Então, negociar, se eu mandar 4 peças, se eu mandar 5 peças no mês, quanto você faz de redução? E daí você fideliza aquele laboratório, para você mandar mais coisas para ele e ter um desconto maior. Isso é uma parte que dá para fazer, é legal. De repente avaliar a possibilidade de compra em conjunto com alguns colegas, de repente você compra em quantidade e ganha um desconto maior, isso também ajuda na clínica. Às vezes revisar contratos de telefonia, de software, material de limpeza, todas essas coisas elas têm, automaticamente elas se renovam e automaticamente também elas têm aumento. Às vezes você nem percebe, você deixa lá em débito automático, quando você vê já está pagando mais e nem sabia por isso. Então, rever esses contratos de tempos em tempos, geralmente internet, telefone, você consegue diminuir os valores só ligando e falando, tem como diminuir ou vou trocar, entendeu?
Nem precisa ser você que faça isso, mas a sua secretária, auxiliar, alguém que possa fazer isso para você. Outra coisa é organizar o estoque, reduzir desperdícios, né? Tipo, o estoque, a gente tem que trabalhar com estoque mínimo sem falta. Por quê? Porque nosso material vence, nosso material tem um custo alto, então não adianta você ter lá 50 mil de material guardado no armário, que é 50 mil imobilizado, que você não pode usar. Então tem que ser um estoque mínimo, mas sem ter nenhuma falta no consultório, né? Outra coisa também que ajuda no estoque é você criar o controle de entrada e saída semanal para você saber quantidades que você está gastando e aí você fazer compras mais ajustadas, né, para as quantidades que você usa. Aí você define quantidades mínimas e máximas do seu estoque, tipo assim, tá na máxima eu não vou comprar, mas está muito perto da mínima e eu preciso comprar. Você estabelecer isso com a sua auxiliar é uma coisa que também ajuda bastante. Registrar validades dos materiais, né, numa planilha e acompanhar isso para evitar perda de material. E aí também padronizar os materiais e marcas para evitar sobra. Por exemplo, você está usando um alginato, sei lá, um Geltrate, e aí de repente você muda para um hidrogum. Aí se sobrou um pouco do Geltrate, que não dá para você fazer uma moldagem, alguma coisa, você não vai poder misturar com o hidrogum, entendeu? Então você ter cada material, lógico, cada material é para um tipo de trabalho, mas você padronizar cada material para evitar sobras, tá? Essas organizações simples, elas vão evitar compras impulsivas e vão melhorar daí o seu fluxo de caixa, né? Permitindo que o seu dinheiro vá circular onde realmente é necessário, né? Outra coisa também que você pode fazer é otimizar o tempo da agenda, o tempo clínico, né? Se você faz as coisas, os atendimentos padronizados, tudo ajustado nos horários, você acaba tendo mais horário para atender, e esse horário para atender também vai te trazer um fluxo maior de recebimentos. Otimizar a sua agenda também da seguinte forma, né? Você vai ter ali os seus horários que tem menor movimento, cada consultório tem isso. De repente ali perto do almoço é mais devagar, algum dia da semana que é mais devagar. Por exemplo, eu trabalho aos sábados de manhã aqui no meu consultório e é lotado, entendeu? Eu não tenho como fazer encaixe nos próximos 2 meses, eu não tenho como marcar paciente. Então são os seus horários de menor movimento, você vai criar estratégias para ocupar ele. Como por exemplo, você vai fazer um pós-operatório, você usa esse horário. Você vai fazer só um ajuste de alguma coisa que não ficou boa, você vai usar esses horários. E vai deixar os horários de maior fluxo para os pacientes que vão realmente pagar, para os orçamentos que você vai converter. Outra coisa também é automatização. Hoje em dia, com a inteligência artificial, não tem como ter um consultório sem automatização, né? Você acaba até, muitas vezes, economizando, né, entre aspas, um funcionário com a inteligência artificial. Por quê? Esse funcionário que estaria ali agendando, conversando, marcando consulta, confirmando, você automatizando, ele faz tudo automático. Inclusive, ele conversa com o paciente. Então, você acaba não tendo que ter... A sua funcionária, o seu funcionário, né, vai ficar disponível para fazer outras coisas que te tragam mais produtividade no consultório, certo? E lembrando, né, produtividade não é atender mais pacientes, e sim maximizar o tempo de trabalho produtivo. Você vai equilibrar a qualidade, ritmo e a receita dos tratamentos que entram, tá? Outra coisa importante é treinar a equipe, né? Uma equipe que ela tá alinhada com o que você propõe, ela vai gerar mais eficiência financeira. Por exemplo, você vai treinar ela com comunicação, como converter mais pacientes, com atendimento mais humanizado e principalmente controle de desperdício, que as pessoas não pensam, mas às vezes é copo, é guardanapo, é material de limpeza. Você tem que sempre estar de olho nisso, que às vezes parece ser um valor pequeno, mas quando você soma tudo, no final, era um lucro que você ia estar tendo que você não está nesse momento. E aí sim, depois que você fizer tudo isso, que você tapar todos os buracos daquele balde que eu mostrei ali no texto do meu livro, tapou todos os buracos, está tudo alinhado, aí sim você vai atrás de mais pacientes. Porque aí você está com a agenda enxuta, com horário para encaixar mais pacientes se você quiser, né? Precificação certinha, entendeu? Um valor, é lógico que na sua região seja competitivo, mas que não seja
um valor que você vai perder dinheiro, porque daí nem adianta conseguir mais paciente, né? Como no caso que eu disse do meu mentorado. Aí sim, sobrou esse dinheiro, aí vai ter um marketing direcionado, bem direcionado para o tipo de paciente que você quer e o tipo de paciente que você quer atender, certo? Sempre ter esse treinamento técnico de ingestão é importante. Eu sei que a gente está interessado em cirurgia, em orto, nisso, aquilo, ele treina, ele faz melhor, e faz melhor, e faz melhor, mas não adianta, tá? Não adianta você fazer muito melhor se a sua precificação não estiver certa, não adianta você fazer muito melhor se você não está tendo lucro, não adianta, tá? É isso que a gente tem que pensar, que é importante. E aí, para finalizar, né, eu vou entrar aqui na conclusão do livro e ler um trechinho para vocês, que diz: uma clínica que aprende a enxugar custos desnecessários e a investir de forma estratégica conquista algo muito maior do que números positivos. Vai conquistar tranquilidade financeira, liberdade para crescer e forma sustentável. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você achou que foi um conteúdo relevante, questione-se aí se você pode curtir ou compartilhar o vídeo para ajudar o canal, tá bom? Por hoje é só. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!